Fala galera, belezinha? Depois de estrear um quadro novo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre a história de Felipe Massa na Fórmula 1, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série Futebol em Crise, onde eu conto um pouquinho da história dos mais tradicionais clubes aqui do Brasil, mas que não vivem um grande momento. E hoje é dia de falar do Clube Náutico Capibaribe. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o seu like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal, que a gente tá com aquela meta ousada de chegar em 3 mil inscritos até o fim do ano. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia. Acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu curtir e tamo junto. Pensa num dos clubes mais tradicionais do Brasil, sendo o mais antigo do seu estado e detentor da terceira maior torcida de Pernambuco e a sexta maior do Nordeste. Pensou? Aí você acrescenta ainda mais 7 títulos estaduais, 4 semifinais de um campeonato brasileiro, além do vice-nacional em 67 e uma participação na Copa Libertadores. Sabendo disso, é até difícil olhar o clube agora e tentar entender ou compreender o que aconteceu. Afinal, em 2018, o Náutico disputará a Série C do nosso futebol. E aí, ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre essa história? Então confere aí! Oficialmente, o Clube Náutico Capibaribe foi fundado no dia 7 de abril de 1901, mas na prática ele já existia desde 1898, quando dois grupos rivais no remo decidiram unir forças e criaram uma só sociedade. Aí, em 1905, foi a vez dos alvirrubros entrarem em campo estreando no futebol, esporte em que a instituição acabou se tornando muito tradicional, que é o tema central desse vídeo. Só que o início do clube pernambucano nos gramados não foi nada glorioso. Afinal, o esporte ainda era tratado como secundário dentro do próprio Náutico. Prova disso foi a falta de interesse do clube em se filiar à Liga Recifense de Futebol, criada em 1914. Com isso, o início oficial no futebol se deu apenas 2 anos depois, em 1916, com a entrada na Liga Esportiva Pernambucana. Mas a profissionalização ainda demorou um pouco, chegando só na década de 30. E olha que a espera valeu a pena, já que logo em 1934 o clube conquistou o primeiro de seus mais de 20 títulos pernambucanos, vencendo os rivais Sport por 8-1 e Santa Cruz agora por um placar mais modesto 2-1. 2 anos depois foi a vez de adquirir o terreno onde foi construído o estádio Eládio de Barros Carvalho, mais conhecido como Aflitos, nome do bairro onde se localiza, além da perpetuação do Timbu como mascote do clube. Depois de penar um pouquinho nesse início, a partir da década de 40, o Náutico começou a estourar em Pernambuco. Primeiro em 45, aplicando a maior goleada de sua história, vencendo o Flamengo do Recife por incríveis 21-3, sagrando-se campeão estadual nessa temporada, e vendo também despontar um de seus principais ídolos, o atacante Orlando Pingo de Ouro, que depois brilharia no Fluminense. E assim o Timbu foi se firmando no esporte, passando a conquistar mais títulos, como o tri-seguido entre os anos de 1950 e 1952, além de ter ganho mais relevância. Até que com o início dos anos 60, o clube explodiu a nível nacional. Primeiro com um feito inédito que jamais foi igualado na história do futebol de Pernambuco, que foi com o hexa consecutivo no estadual entre os anos de 63 e 68, além de ter feito história no Campeonato Brasileiro da época, que ainda era chamado de Taça Brasil, quando em 67 chegou à final diante do Palmeiras e acabou com o vice-campeonato. Ainda na história da Taça Brasil, o Náutico chegou outras 4 vezes à semifinal, terminando 2 em terceiro e 2 em quarto, ficando atrás apenas do Santos nesse quesito da época de ter chego em mais semifinais. Isso sem contar dos 3 títulos da Copa Norte e Nordeste em 65, 66 e 67, além do bi na Zona Nordeste da Taça Brasil e também do título da Copa dos Campeões, tendo como grande nome da época o atacante Silvio Tasso La Sálvia, o Bita, maior artilheiro da história do Timbu, com 221 gols em 319 partidas. Em 68 o clube também participou da sua primeira Libertadores, sendo o primeiro time nordestino a fazer isso numa competição internacional. Só que aí o clube acabou ficando mesmo na fase classificatória. Depois disso, o ímpeto do Náutico deu uma leve caída, conquistando apenas um título na década de 70. Mas se engana quem pensa que foi um título qualquer. Afinal, a decisão foi contra o Santa Cruz, então pentacampeão pernambucano. Ou seja, se vencesse, igualaria o feito do Náutico como hexacampeão estadual. E quando a bola rolou, o Náutico acabou vencendo os 2 jogos por 1-0. Olha o ataque do Náutico, vai Marcelo, convertido.
partiu o Paraguai, vai Paraguai, Lima! Lembrando que nessa época o Alvirrubro vivia um momento sensacional no futebol, mantendo-se invicto por nada menos que 42 jogos, entre maio de 74 e agosto de 75, com seu goleiro Neneca ficando sem sofrer gols por exatos 1.636 minutos com a bola rolando. Já nos anos 80 os títulos voltaram com tudo, com o Náutico sendo bicampeão em 84 e 85 e levando também a conquista estadual de 89. Agora com o jogador baiano, terceiro maior artilheiro do Timbu, com 181 gols em 305 jogos, ficando com o troféu Chuteira de Ouro, sendo o maior artilheiro do Brasil entre os anos de 82 e 83. Nesse meio tempo ainda veio a polêmica e desorganizada Copa União de 87, que acabou tirando o Náutico de forma arbitrária e sem critério da primeira divisão nacional. Mas aí o clube logo reparou esse erro com uma ótima campanha na Série B de 88, retornando à elite do futebol nacional. A partir de então, o Náutico passou a alternar boas e más campanhas, permanecendo na primeira divisão até 1994, quando amargou seu rebaixamento para a Série B. Aí em 96 e 97, disputando a segundona, o clube bateu na trave e quase retornou à elite, ficando na terceira colocação. Lembrando que naquela época só duas equipes garantiam um acesso. Coincidentemente, esses insucessos iniciaram uma péssima fase, uma certa decadência no Náutico, que enfrentou grandes problemas administrativos e financeiros nesses anos, fechando o ciclo de uma péssima década para o Alvirrubro, sem títulos e que acabou por levar a agremiação ao pior momento de sua história, quando caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro em 98, junto com outro clube tradicional do nosso futebol, o Fluminense. Mas a resposta dentro de campo até que veio rápido e logo na temporada seguinte o clube ficou em quarto lugar e garantiu o seu retorno à Série B, onde permaneceria ainda por alguns anos até o retorno à Série A em 2007. Antes disso, no entanto, o Timbu ainda deu algumas alegrias aos seus torcedores, como nos títulos estaduais de 2001, 2002 e 2004, ambos sob o Santa Cruz. Mas foi também nesse período que os alvirrubros sofreram um duro e doloroso golpe, quando em 2005 o Náutico acabaria novamente em terceiro lugar na disputa por uma vaga na Série A, naquela que ficou conhecida como a Batalha dos Aflitos, onde na última rodada da fase final, no dia 26 de novembro daquele ano, acabou recebendo a equipe do Grêmio dentro de sua própria casa. E numa partida muito disputada, onde só a vitória interessava, o Timbu acabou perdendo a grande chance do acesso, mesmo com 4 jogadores a mais e 2 pênaltis a seu favor. Para piorar, acabou sendo derrotado por 1-0 e adiou em uma temporada a festa pelo acesso. Tá reclamando ali também o Anderson, o Pereira, o Lipatim, todo mundo cerca o árbitro, ele tá ali com o cartão na mão. Olha só, o árbitro pede a presença do policiamento, hein? E encarou ali o Lipatim. Nunes também foi expulso. O Nunes, olha aí, no meio da confusão o árbitro tomou um chute ali, ou pelo menos alguém tentou chutar o árbitro. Olha só o policiamento em campo. E não só o policiamento, né? Agora entrou todo preparado para a cobrança. Demora alguns segundos para bater. Lá vai o Ademar, correu, bateu! Galato! Galato faz a defesa, salva o Grêmio! Olha o Anderson, entra na área, o Anderson pode levar para a perna direita, passou! Gol! Depois disso, como eu já mostrei aqui, a equipe voltou à elite e até que não fez feio, sendo o 8º que mais pontuou no segundo turno, permanecendo fora da zona de rebaixamento. Na temporada seguinte, apesar de mais sofrimento, o clube continuou na Série A. Só que de tanto brigar para não cair, em 2009 não teve jeito. E depois de muitos altos e baixos, aliado a um péssimo planejamento, veio mais uma queda. E se em 2010 o acesso não veio, com a equipe ficando longe da disputa, em 2011, mesmo após a perda do campeonato estadual no primeiro semestre, a equipe se reorganizou e com uma campanha sólida de notável regularidade, sem perder nenhum jogo dentro de casa, garantiu o acesso com antecedência no empate diante da Ponte Preta. O Náutico termina com artilharia e
vice-campeonato. Lembrando que naquela temporada o Náutico foi a única equipe dentre todas as divisões do nosso futebol que não perdeu nenhum jogo em casa no campeonato nacional, com 13 vitórias e 6 empates. Foi quando veio o ano de 2012 que não começou lá essas coisas, mas terminou com um grande feito da história do Timbu. Primeiro com uma participação sem brilho no estadual, aliado a uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Mas depois tudo isso foi recompensado no Brasileiro, onde com incríveis 13 vitórias dentro de casa, a equipe terminou na 12ª colocação, melhor campanha da história do clube na era dos pontos corridos, e garantiu a inédita classificação para a Copa Sul-Americana. Se o ano de 2012 foi pra lá de especial para os alvirrubros, em 2013 tudo deu errado. Primeiro com a escolha errada de abandonar o Estádio dos Aflitos e começar a passar seus jogos na Itaipava Arena, Pernambuco, situada no município de São Lourenço da Mata, construída para a disputa da Copa do Mundo de 2014. E depois, é claro, com mais um péssimo planejamento, já que a equipe acabou perdendo várias peças importantes no elenco e não conseguiu reposições à altura. E como em anos anteriores, mais uma vez o Timbu não conseguiu se impor dentro de casa e ficou longe da disputa estadual, mesmo sendo o único time na Série A do Nacional. Pra piorar, na Copa do Brasil ainda acabou sendo eliminado na primeira fase e os primeiros resultados no Brasileirão não foram nada satisfatórios. E como se já não bastasse tudo isso, ainda veio a eliminação precoce na primeira fase da Sul-Americana, justamente pro maior rival Sport, perdendo a ida por 2-0 e até devolvendo o placar na volta, mas sendo eliminado na disputa de pênaltis, quando o Leão contou com o brilho do goleiro Magrão. Magrão, partiu Oliveira, pé direito, Magrão! 3 pênaltis defendidos. Berna sofreu 3 gols. Náutico eliminado. Torcida desolada. Ou seja, o Náutico até disputou uma competição internacional, mas não saiu nem de Recife. E para completar a desastrosa temporada, o restante do ano continuou sendo negativo para os alvirrubros. Afinal, as derrotas foram aumentando e o clube amargou a lanterna da competição por muito tempo no Brasileiro, não saindo da zona de rebaixamento sequer uma vez, até que na 33ª rodada, o Timbu infelizmente teve sua queda para a Série B ratificada matematicamente. E depois disso, o Náutico não voltou mais à elite do nosso futebol. Em 2014, apesar do vice estadual, a equipe foi muito irregular na Série B, terminando no meio da tabela. Na temporada seguinte, mais frustrações, decepções, eliminações precoces, mas o time pelo menos permaneceu na segundona, batendo na trave, é verdade, ficando na 5ª colocação, somente 2 pontinhos a menos que o G4, até que em 2016 o time começou com tudo, melhor campanha do hexagonal do Pernambucano, mas aí veio a queda pro Santa Cruz na semifinal com 2 derrotas. Mas aí era afogar as mágoas e focar no Brasileiro. Só que lá veio mais uma decepção bem dolorosa, já que na última rodada, ainda com chances do acesso, acabou perdendo em casa pro Oeste, que lutava para não cair, e voltou a terminar na 5ª colocação, o que provocou a ira da torcida. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, tear me apart. Mano, já tô suando pra cacete, velho, não vou mais ficar arrumando meu cabelo, vai assim mesmo. Pô, mas depois de bater na trave 2 vezes em sequência, enfim chegou a hora do acesso, certo? Infelizmente não. Depois de mais uma grande reformulação no elenco, o que para muitos não era tão necessário assim, além de várias trocas no comando da equipe, o Timbu voltou a ficar longe da disputa estadual. E depois, para piorar, passou vergonha na Série B. E com uma campanha pífia, somando apenas 31 pontos em 35 rodadas, com apenas 8 vitórias, 7 empates e 20 derrotas, empatado com o ABC na lanterna da competição, o alvirrubro repete o feito de 98 e 19 anos depois está de volta à Série C. Arthur, no momento em que aponta para o meio, Jean-Pierre Gonçalves. Fim de papo, fim de jogo aqui na Arena de Pernambuco. O Londrina vence e o Roberto Fernandes vai para cima ali de alguém. Nem o árbitro reserva consegue segurar, Diogo. Tá Roberto. O Rafael Ribeiro tira o treinador dali. Vai levando lá pro vestiário. Roberto Fernandes ficou bravo ali com alguma coisa que aconteceu. O Breno também encostou.
E o Weisler tá ali agachado. Não acredita em mais uma derrota do Náutico. E dessa vez com um detalhe negativo pro estado de Pernambuco. Afinal, o Santa Cruz acabou caindo junto com o Náutico e o Sport está afundado no Z4 da Série A, que seria inédito no futebol pernambucano, que além do rebaixamento coletivo, ficaria sem nenhum representante na Série A. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo diferente aí, contando um pouquinho mais da história do Timbu. Agora é torcer pro Náutico se recuperar e voltar logo pra elite do nosso futebol. E como é de praxe aqui no final, agora um pouquinho diferente, eu vou deixar um vídeo especial pra vocês. As playlists já tá lá o horário bonitinho pra vocês assistirem. Tem vídeo segunda, quarta, quinta e domingo. Então é isso, se inscreve no canal e bora crescer junto.